dela estava. Onde dela estava julgando o povo. Irmão, a palavra julgar o povo não significa condenar, não. Julgar e condenar só Jesus. Agora, julgar, nós temos pessoas de Deus para julgar, entendeu? As atitudes dos reis da igreja. Os obreiros que eu coloco aqui é para me ajudar a julgar a causa da igreja, dos irmãos. Aquele que não estão conseguindo sair de qualquer coisa, de qualquer turbulência. Então nós reúnem e vamos tratar uma sombra de uma irmã, de um irmão assim, vamos dar um conselho, como é que vamos fazer melhor para aquela ovelha se levantar, se erguer. Aí cada um dá uma opinião, assim é melhor, por aqui é melhor, entendeu? Mas tem outros que não entendem. Não, está vendo? Falou um cara aqui assim, no pescoço. Mata logo, porque não se converteu porque eu não vi que ele tem vergonha. Não é nada disso, que é fraco. E o sábio precisa ouvir a voz de Deus. E quando escuta a voz de Deus, aleluia, ele sai do lagar, não vai mais lá na frente do lagar. Aí Deus diz assim, ó, tu vai enfrentar a batalha da peleja, tu vai levar 10 mil homens. Aí Deus diz, não, tu não vai levar mais 10 mil homens não. Tu vai levar os que tem contigo lá para o rio para beber água contigo. Aquele que beber água com a boca, aquele que beber com a mão, você coloca de um lado. E diz a Bíblia, aqueles que beberam com a mão só sobrou 300 homens. E o que beberam com a boca e animal, eles se ajoelharam dentro da água e bebiam com a cara dentro da água. Tem gente, irmão, vem para ele vê tudo. Vê uma telha quebrada ali, vê um mosquito não sei o quê, vê a irmã com a chinela rachada, vê a irmã com o cabelo que passou branca, vê a irmã que está com a saia curta, vê o irmão que está com a garrafa torta, mas vê todo tipo de erro, meu irmão. Não observa o que Deus quer falar com ele, mas isso para nenhuma. É por isso que muitos não procedem, não se firmam na igreja, não é uma bênção diante do Senhor, porque em vez de olhar para a sua vida, que precisa ser cheio do Espírito Santo, ele olha para a vida dos outros. Às vezes termina tudo aqui. Ele pergunta assim, pastor, estava no culto, senhor Ivan? Aí eu vi. Você não viu que roupa estava? Não olhei para a sua roupa. Não deu tempo, só olhei para os seus olhos. Só olhei para a sua face. Mas tem pessoa que vê, a pessoa todinha, vê a cor da roupa, a cor do cabelo, se o óculos quebrou a perna ou não. Não. Às vezes eu vejo tão apressado, como eu sou segredo dos irmãos aqui. Tão apressado, eu subo aqui, aí eu venho aqui, eu sou vendo para mim e falo assim, dizendo, pastor, você está. Mas não é que eu observar, não, porque é obrigação nossa olhar um para o outro. Não, que é porque sabe que a igreja tem muita gente que em vez de prestar atenção na palavra, nos cuba do pé à cabeça. Você pensa, não? Se a igreja nos vê do pé à cabeça, se você vê a vida de um e do outro, do pé à cabeça, a vida toda, dirá os que estão lá fora que nos veem. Nós somos luz focaliza, luz ilumina de longe. Luz é fácil de ver, entendeu? Luz é fácil de ver, e treva também. Quando a lâmpada não tem esses postos aí, ó, aí você ainda vê escuridão aí, ó. Só aquele clarinho, entendeu? Agora o crente, ele é uma claridade completa. Quem vê o crente vê uma claridade nele, ele é claro, ele é luz. Se tiver alguma coisa errada na vida do crente, o mundo vê logo que aquela lâmpada está piscando para aquele lugar. Tem uma lâmpada que é aquela tribulação. Quando eu venho para a igreja, eu ligo ela 3 horas da tarde, porque de 3 até as 6, justamente, que é para ela acender, ela começa tic. Digo, vai já queimou, não quero dizer lá queimar. Assim que ele queima na igreja. É um fogo, né? No dia de domingo ele pula, ele grita, ele sai, ele profetiza, mas na semana é uma semana de miséria. Uma tristeza levando. Entendeu? Vontade de morrer. Vem para a igreja às vezes, vem uma vez na semana, quando tem pouca gente. Tem outro que você dá uma oportunidade, quer não, porque tem. Eu não venho falando com a oportunidade, eu não. Mas se a tivesse uma relatada, entendeu? Aleluia, eu estou falando a disciplina da igreja. Vamos lá. No livro, ainda, vamos ver aqui, o 5
hoje pega um carro da igreja, aí depois por nada está querendo entregar a irmã para com eles, viu? Para com eles, para com isso. Eu estava pensando em dizer isso para essa irmã aqui, não fique triste não, não fique mais não. Eu estou disciplinando o sermão de hoje. A partir de hoje, a irmã ou o irmão diz assim, eu vou entregar o carro agora e eu estou dirigindo. Olha, não diga nem para entregar, entrega. Eu nunca disse para o meu pastor presidente que entrega a igreja, nunca entreguei, nunca cheguei a ele, entreguei, nunca. Sabe por quê? Agora, pensar em entregar, com certeza. Pensar em ir embora, com certeza. Pensar em desistir de viver milhares de vezes. Mas é só entre eu e ele. Porque ele tem como trazer fundamento de fortalecimento para a minha vida. Mas o ser humano não. O ser humano não. Não, porque enquanto você está dizendo, eu não vou fazer, irmã Maria, eu chamei, saiu lá no meio dos Midianitas, foi lá para o lagar Manatrigo, eu estou dizendo que ela tem coragem, tem capacidade, ele tem capacidade, e está dizendo, não vou fazer, não vou, e nunca vai fazer, entendeu, irmão? Tem irmãos que às vezes passam o ano inteiro, não ganham uma alma para Jesus, por quê? Não prega. Tem vergonha de pegar, porque o seu testemunho não é o suficiente para dizer, você quer Jesus? Porque se você quer Jesus, aí ele pode dizer assim para mim, como é que eu vou querer Jesus se tu estava agora ali dizendo mal palavrão jogando bola? Que nem domingo teu surto teve irmãos que veio de fazer o batismo com nós, estava jogando era bola. Era bola quando tem o tempinho. Isso é verdade. Pastor, os irmãos não vão saber. Que sai, eu estou aqui disciplinando a minha igreja. Eu estou disciplinando o meu povo como deve andar diante do Senhor, entendeu? Em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar a casa de Deus, em primeiro lugar a casa de Deus, em primeiro lugar, entendeu? A obra do Senhor, as outras coisas vêm depois. Se nós temos que fazer, vamos fazer. Se não tiver tempo, em primeiro lugar, a obra do Senhor Jesus. Tem irmãos aí que tinha batido domingo, eu não estava sabendo. Eu estou dizendo, vai se catar, né? Dizer que não estava sabendo. O mês todo mesmo o Senhor que não estava sabendo. Vamos já. Isso aí, vai. O Senhor não está entendendo? Em primeiro lugar, a casa de Deus, irmão, do Senhor. Não foi por quê, irmão? Não, porque eu estava todo cansado, cheguei mesmo que ia assistir a novela das 8 das 7 que chama. Irmão, o Brasil ia jogar um dia aí, era o dia de domingo, e pastor, vai ter culto, eu por quê? Porque o Brasil vai jogar, que choque. Eu vou deixar meu culto para assistir os camaradas pés rachados lá no fim do mundo jogando bola, o diabo que fica reto, eu não sabia de nada. Em primeiro lugar, a casa de Deus, em primeiro lugar do Senhor, o Brasil se perder, amém, se ganhou também, amém. Se ganhar, nós fica feliz que somos brasileiros, mas se perder, ficamos felizes do mesmo jeito, porque não é esse que vai salvar nós, que vai nos salvar, é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Então é Ele que é o autor e o consumador da nossa fé e da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus, irmão? Tem ser humano que não dá rico, irmão. Tem ser humano que não dá para viver nem na terra, não. Tem ser humano que Jesus salva ele, lapida ele, aí Jesus tem que imediatamente matar ele e enterrar, porque senão ele vai se perder. Nós desviamos. A Bíblia diz que Deus já sabe o que nós queremos no nosso coração. Que a nossa oração não seja oração repetida. Oração que nós repetimos ela. Porque o vosso Pai já sabe a oração, já sabe o que nós queremos dele. Aleluia. Nós lemos o versículo 5? Pois vamos ler aqui. Vamos ler agora o versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Você não entendeu? A Débora era juíza. Ela colocava lá com certeza uma mesa, mirou alguma coisa, e ela ficava o dia inteiro debaixo das palmeiras atendendo o povo de Israel. Todo o povo ia ter com ela e ela atendia o povo, irmão. Tem gente que tem igreja, entendeu? Para contar
insensato, rebelde é assim mesmo. Agora, quem quer morar no céu, entra aqui, aonde a Débora está atendendo, no sentido masculino, entendeu? Recebe a correção e vai para casa feliz, porque alguém que estava julgando a sua casa, lhe ajudou a julgar a sua casa e foi para casa feliz. Quem está me entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ver, no versículo número 6, versículo 6, ainda sobre Débora. E enviou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente no monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Ó, mulher poderosa, ela chamou um capitão e disse: Deus está mandando dizer para tu que tu pega 10.000 homens e tu vai descer e tu vai lutar. Mas olha aí, o cara tinha uma convicção, uma confiança tão grande dela. A irmã vem na frente do monte de senhora, de mocidade, entendeu? Ou por irmão de senhora, tem irmão que vou botar grande senhora. É quando de senhora, não. Aí fica em casa e vê que cai esse braço do céu na cabeça dele. Porque não é por culpa da mulher, porque acha que a mulher não é nada. Só é ele, só é. Alguma coisa só é ele. Ele é o vilão da história. A mulher que está dirigindo ali, Deus não é capaz de falar por ela, para ele, para o público, para a igreja, não. Entendeu? Vamos ver. Olha o prestígio que essa mulher tinha diante desse camarada. No versículo número 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Pison a Cícera, capitã do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Entendeu? Deus falou com Deus para Débora dizer para o capitão: vai, o senhor está dizendo que vai dar na tua mão. Vai lá. Agora vai ser 8. Vai ser 8. Esse capitão vai seguir. Entendeu? Entendeu? Vamos juntos. Vamos lá. Romanos 11:36. Vai ser 8, vai. E disse ela: então me disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Entendeu? Mulher tinha moral ou tinha? Glória a Deus. Se tu for comigo, der, eu vou. Mas se tu não for comigo, não irei. Só vou tu for comigo. Entendeu? O capitão confiava nela. Sabia que a mulher é uma mulher guerreira, uma mulher que resolvia mesmo. Uma mulher que solucionava os problemas do povo. Uma mulher que julgava o problema das pessoas. Não é, irmão? Mas às vezes não julga o problema nem dele, dirá dos outros. Nem dele, dirá dos outros. Ele não julga. Não tem capacidade de ser colocado na frente de nada. Porque na hora que coloca na frente de qualquer trabalho, entendeu? Em vez de juntar, espalha. Em vez de curar as feridas das pessoas, entendeu? Faz a terminar de matar, irmão. E não é por aí. Tem gente que é tão ignorante, irmão, pessoas ignorantes, grosseiras, não é para estar na frente do trabalho do Senhor. Na frente do trabalho do Senhor tem que ser pessoas humildes, mansas de coração, que aprenderam com o Senhor Jesus e saibam conquistar as almas e tem amor pelas almas. Porque diz a Bíblia lá em Coríntios, capítulo 12, assim, primeiro, que diz assim: ó, olha, antes que você falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, tivesse tudo de profetização e não tivesse caridade, que seja o amor, nada seria diante de Deus. Você pode ressuscitar morte, você pode fazer milagre, você pode ser acudido por todo mundo, pode ser acolhido por todo mundo, pode ser famoso por todo mundo, mas se não tiver o amor, nada será feito diante de Deus. O amor é mais importante e o amor é aquele que supera todas as necessidades uns dos outros. Tem pessoas que sabem o que é amor. Ninguém estava falando na rádio dizendo assim: amor é o que fez, fala na cara dele. Não é assim não, infeliz, a alma é tua, não, é de Deus. A alma é de Deus. O ser humano quem criou foi Deus. E se Deus nos colocou na frente, irmão, foi para saber cuidar das almas das pessoas, orientar as pessoas. Porque assim como eu não quero que a irmã se perca, a irmã tem que sentir a mesma coisa de mim. Eu não quero que o pastor vá para o inferno, não. O pastor é muito amoroso, o pastor é muito carinhoso. Mas tem pessoas que, em vez de ajudar, eles fazem a terminar de matar. É assim ou não é de hoje? Olha lá, vai ser que tu devia fazer isso.
pastor estava falando aí do futebol. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? O que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Ó, vamos lá. Continuando aqui. Juízes, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5 de Juízes, ainda Juízes. Capítulo 2, ou capítulo 5, versículo 2. Quando os chefes se puseram à frente de Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. O Senhor entendeu? Irmão, para fazer o que Deus tem que ser voluntário. Glória a Deus. Não é obrigado, não. Eu vou fazer porque o pastor pediu outra pessoa para colocar no lugar, não é assim não. Fazer o que Deus é querer fazer, voluntário. O que é voluntário? Eu quero fazer. Vamos pegar essa cadeira aqui. Levanta bem aqui. Você vai chamar? Não precisa chamar. As pessoas têm que ver voluntariamente vir aqui pegar do outro lado dele. É isso que tem que fazer, irmão. Então tem que fazer a obra de Deus obrigado. Faz a obra de Deus porque assim não tem outro que assuma, não tem outro que faz. Eu quero dizer para você, se eu não quiser fazer a obra de Deus aqui na Tabatinga, tem milhares de pastores por aí que Deus já assinou no coração dele para vir para cá no meu lugar, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que fazer a obra do Senhor voluntariamente. Não é à toa que eu estou aqui 7 para 8 anos já, entendeu? E não sair daqui ainda porque Jesus tem visto que eu tenho feito a obra dele voluntariamente. Eu faço com dedicação, com prazer, com vontade e com determinação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Versículo número 3. Versículo 3. Os obreiros quiserem ler, pode ler. Só olhando a Débora lendo não, viu? Capítulo 5, versículo 3. 13, é? Não, capítulo 5, versículo 3. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Olha a mulher como tinha autoridade tremenda. Ó príncipes, ó reis. Glória a Deus. Escute, reis, príncipes. Ei, Débora, vou louvar o Senhor, vou saltear diante dele. E acabou. O que ela quer dizer? Quem quiser adorar a Deus comigo, adore. Mas que eu vou fazer primeiro, eu vou fazer assim. É isso que nós temos que fazer na obra do Senhor. Então ela estava disciplinando aos reis, aos príncipes, para que entendesse a vontade de Deus na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu, meninos e meninos? A autonomia, a vontade e a vocação que Débora tinha. Débora tinha. Eu vejo irmãos às vezes procurando versículo na Bíblia para pregar. Senhora, tem tanta coisa, Débora, Noemi, entendeu? Outras mais. Vamos lá. No capítulo número 6. 6 e 11. Juízes. Então o anjo do Senhor veio assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Pisita. E Gideão, seu filho, estava malhando no lagar para o salvar dos midianitas. Então, malhando lá no lagar, com medo dos midianitas, com medo de morrer. Entendeu? Então foi lá que Deus chamou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, irmãos. 2 Crônicas, capítulo número 19, versículo 8. 2 Crônicas. Não é assim também que você não pensa? Tem pessoas que estão aqui na igreja, uma maravilha, uma bênção, grita, pula, dá glória a Deus, profetiza, etc. Mas olha o que acontece. Presta atenção.
Vamos lá. Depois vai lá para o mundo, fala que bem entende. E não é assim também. A obra de Deus não é assim. A obra de Deus tem que ter tolerância. A obra de Deus tem que ter um arrependimento. A obra de Deus tem que ter uma disciplina. E a disciplina é: a pessoa ouviu Deus falar com ele, voltou para casa, então tem que fazer o quê? Débora tem que acolher. A igreja, Gideão tem que acolher. Nós temos que acolher e aplicar a disciplina, orientar para que nós sejamos cada dia mais fortalecidos e as nossas pernas que bambeavam não vai mais bambear, porque Deus vai entregar uma responsabilidade na nossa mão, cuidando da obra do Senhor. Lê, por favor. 2 Crônicas